Deus diz para nós assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar, não é? E é o quarto mandamento, está lá no Decálogo. Os mandamentos de Deus estão vigentes, né? Jesus disse assim: eu não vim para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Então nós devemos obediência aos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são bons, né? São bons. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19:7 fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Estamos vivendo num mundo de desregramentos, não é? De inversão de valores, de desobediência, de intransigência. Os filhos já não obedecem mais os pais e as mães, eles obedecem o que a internet determina, para onde a internet aponta o nariz. Ali os nossos jovens, a nossa sociedade está caminhando, quer dizer, nós não estamos caminhando para frente, nós estamos caminhando para trás. Essa é a grande verdade, esta é a nossa sociedade. E em meio a uma sociedade barulhenta, uma sociedade desobediente, intransigente, fora da lei, em muitas coisas, principalmente naquelas que dizem respeito à obediência, respeito às pessoas, às autoridades. Os pais são autoridades, as autoridades instituídas também devem ser respeitadas. É verdade que em meio a tudo isso vivemos numa sociedade corrupta, e Paulo também vivia em meio a uma sociedade corrupta, não tenham dúvida disso. Roma foi uma das sociedades, uma das nações mais degeneradas, mais prostituídas e corruptas de todas as nações que foram soberanas. Roma era terrível, além de ser cruel. Então, em meio a tudo isso, ao caos, Paulo está dizendo para nós em Romanos 13:1, e aqui veja que coisa, que antagonismo, né? Que paradoxo. Paulo diz assim: obediência às autoridades é o título deste capítulo, e ele começa dizendo assim: todo homem e mulher, estou acrescentando, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Claro, Paulo não estava errado, mas como Deus pode colocar autoridades corruptas? Deus não coloca autoridades corruptas, Deus coloca pessoas para ocuparem cargos importantes de governança, de liderança, de administração pública. As pessoas que ocupam os cargos é que se tornam corruptas por razões de interesses, por conveniências e etc. Mas Deus os coloca lá, dando-lhes oportunidade de cumprirem a lei, de cumprirem as suas obrigações, os seus deveres, os seus ministérios. E então Paulo está dizendo assim: cumpre a nós cumprirmos as leis, as ordens das autoridades, dos nossos pais, daqueles que são superiores a nós, e para isso nós precisamos de humildade. Ontem, 2 colegas discutiam lá na Assembleia Legislativa, colegas de trabalho, e em algum momento chegou até a ser uma discussão acalorada, porque um defendia que os seguranças que estavam cumprindo uma ordem agora de porta eletrônica, que tem que tirar o celular, que tem que mostrar a bolsa, abrir a bolsa e tudo mais, um deles dizia que os guardas estavam cumprindo a lei, e que se o outro estava revoltado com aquela situação, ele deveria ir reclamar de quem criou as regras e as normas de segurança. Em algum momento eles ficaram discutindo e a discussão se acalorou. Mas quem tem razão? Aquele que diz que temos que cumprir as ordens, as leis, ou aqueles que dizem que era injusto para o funcionário, para aquele que já está identificado, ter que tirar o celular, mostrar a bolsa? Enfim, uma questão que traz polêmica. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós assim: todo homem e toda mulher estejam sujeitos às autoridades superiores. E ele diz mais embaixo no verso 3, mais para frente, melhor dizendo, ele diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
Então, sabe o que acontece? Quando nós desobedecemos, quando nós somos fora da lei, nós teremos problemas, claro, com as autoridades, teremos dificuldades, sabemos que existem injustiças em meio às decisões, em meio à aplicação das leis, porque nós não somos perfeitos e os interesses são terríveis, são mesquinhos, mas olha o que Paulo está dizendo para nós, o conselho de Paulo nesta manhã deste sábado. Se vocês obedecerem às leis, se vocês forem, queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Ou seja, você não terá incômodo com as autoridades se você estiver fazendo o que é certo, o que é correto. Sabemos que muitas vezes a injustiça fala mais alto, mas mesmo assim devemos ser submissos, mas não capachos. Não devemos simplesmente obedecer às autoridades cegamente, porque em Atos 5:29, a palavra de Deus nos diz, Atos 5:29 diz assim, E então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora, Paulo diz que nós devemos obedecer às autoridades, e Pedro, contrariamente, diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Claro, quando nós chegamos no limite quando nós chegamos num ponto em que a lei dos homens, as decisões dos homens, a justiça dos homens é contrária ao que a palavra de Deus está nos dizendo, está nos prescrevendo, então nós devemos obedecer a Deus, porque Deus está acima de todos e acima de tudo. Isto é uma regra áurea universal. A palavra de Deus nos orienta para fazermos o bem, para andarmos nos caminhos da verdade e da justiça, fazendo o que é reto, o que é certo, correto aos olhos de Deus, segundo os princípios bíblicos, porque a palavra de Deus nos dá prudência, nos dá discernimento, nos dá inteligência, nos dá conhecimento e, sobretudo, sermos simples, humildes, como disse Jesus, né? Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então nós temos que saber viver, saber buscar o equilíbrio e obedecermos às autoridades até onde as autoridades não conflitam com a palavra de Deus. Que tal? Oremos? Senhor meu Deus, dê-nos sabedoria e inteligência, ensina-nos a sermos submissos, a sermos corretos nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Ensina-nos, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade e também sermos obedientes às autoridades que foram instituídas para governar as nossas vidas. Mas, sobretudo, que tenhamos a nossa visão, a nossa mente, as nossas vontades voltadas para o Senhor, para cumprirmos a Sua palavra em toda a sua amplitude e a Tua lei, Senhor meu Deus, a Tua palavra que rege as nossas vidas é a lei do amor. Ensina-nos a viver assim, em amor, em harmonia e em paz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, aquele que ouvir a palavra de Deus habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Que você tenha um feliz sábado. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.